Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Colocamos esta questão. Quais foram os acontecimentos marcantes no mundo da lusofonia? Começaremos por falar de Portugal e dos países lusófonos da África num outro momento, num outro programa, falaremos do Brasil. Mas começamos por Portugal e pelos países lusófonos da África. O acontecimento mais importante em Portugal, isto para além da pandemia, que foi um acontecimento universal, o acontecimento mais importante em Portugal este ano foi, sem dúvida nenhuma, a queda do governo. E foi a queda do governo, não tanto porque a queda de um governo pode eventualmente ser um acontecimento normal em democracia, mas porque representou, de certo modo, um harakiri daqueles que defendem princípios essenciais, liberdade, igualdade, fraternidade, justiça, progresso, aqueles que se dizem defender os interesses dos mais frágeis, os interesses dos humildes, dos trabalhadores. Afinal de contas, esses não conseguiram entender-se e dar uma esperança àqueles que eles próprios dizem defender. Esse foi o grande acontecimento nacional em 2021. E foi, sobretudo, pela negativa, porque a verdade é que deixa dúvidas sobre se o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista serão capazes de apresentar uma alternativa consistente, coerente e estável a um governo de direita. Nós sabemos que a direita, que é capaz de falar até em corrupção, em pobreza, em falta de habitação, em problemas na saúde, aquilo que fez ao longo destes anos todos foi atentar contra a saúde, contra o Serviço Nacional de Saúde, tentando privatizar o Serviço Nacional de Saúde, atentar contra a habitação social, procurando acabar com a habitação social, tentando acabar com tudo aquilo que são os direitos e os apoios às partes mais frágeis da sociedade, incluindo a quem trabalha. Mas agora aparece como grande paladina de todos os mais frágeis da sociedade. Porque a verdade é que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista deram-lhe argumentos para o fazer. Esperamos que não seja definitivo este rompimento entre o Partido Socialista e outras forças de esquerda. O país precisa de uma alternativa. O país não deve ser governado sempre pelos mesmos, pelo Bloco Central, pelo PSD e pelo CDS, com políticas praticamente iguais. O país deve ter políticas alternativas. Deve ter uma política alternativa à direita e deve ter uma política alternativa à esquerda. E se a esquerda perder eleições, será certamente por sua culpa. Se a direita perder eleições, será certamente por sua culpa. É o povo quem deve escolher. Esperamos que nas eleições que se avizinham, eleições que ocorrerão dentro de um mês, pois os eleitores percebam o que está em causa e também os partidos políticos que acabaram com a chamada geringonça aprendam a lição e deixem de olhar apenas para o seu umbigo, de olhar apenas para os seus preconceitos ou de ceder excessivamente até a interesses particulares e
se unam para criar para o país uma verdadeira política alternativa de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de justiça e de progresso. Falaremos agora de outros países da lusofonia. Infelizmente, as coisas continuam iguais. Em Angola, a subida ao poder de João Lourenço como Presidente da República Angolana deu-nos muitas esperanças, mas, afinal de contas, Angola continua com os mesmos problemas. O grande problema da corrupção, que continua a existir, favorecimento de empresas. João Lourenço é acusado de favorecimento de vários grupos económicos em Angola, e enormes desigualdades, enorme sofrimento do povo angolano e, vergonha das vergonhas, Angola tem de recorrer praticamente à caridade internacional para vacinar o povo angolano. Se Angola está mal, Moçambique está ainda pior, porque Moçambique tem o problema do terrorismo a norte, em Cabo Delgado, e não só tem um governo corrupto, mas tem um governo completamente incompetente, um governo incapaz não só de combater o terrorismo, mas que cede também aos interesses privados. O grande problema para pôr fim aos massacres em Cabo Delgado por aquilo que parecem ser os fundamentalistas islâmicos, pois o grande problema foi a necessidade de contratação de forças privadas especiais para combater o terrorismo. Pois nesse tipo de contratos, e note-se que o governo moçambicano rejeitou o apoio de forças da Organização Africana, da Unidade Africana, para combater o terrorismo, e contratou ele próprio grupos privados de segurança e de combate sul-africanos, americanos, russos, pagando-lhes principescamente. Certamente que quem fez esses contratos, entretanto, algumas dessas pessoas terão levado algum dinheiro nesses contratos, que é o habitual, infelizmente, em Moçambique. Infelizmente, Moçambique parece não ter grande solução, porque parece não ter alternativa para o governo corrupto da Frelimo, como Angola parece não ter alternativa para o governo corrupto do MPLA. Ambos os partidos, MPLA e Frelimo, desempenharam um papel essencial na luta de libertação. Porém, fim da luta de libertação, transformaram-se, pouco depois da morte dos seus dirigentes no tempo da luta de libertação, transformaram-se em grupos altamente corruptos, altamente corruptores, que estão a destruir o povo angolano e o povo moçambicano. Outro caso gravíssimo é o caso da Guiné, que é um Estado falhado. A Guiné, que teve uma heroica luta de libertação, mas, afinal de contas, caiu nas mãos de grupos de bandidos, ao ponto de, inclusivamente, o Ministro da Justiça deste governo ter sido assassinado porque denunciou a presença de um avião com carregamento de cocaína e mandou apreender esse avião e, em consequência disso, foi assassinado. Aquilo que sucedeu foi que o avião não foi investigado, nada sucedeu aos responsáveis por esse avião, mas o Ministro da Justiça, que queria justiça na Guiné, foi assassinado. É assim que vive a Guiné, um Estado falhado, um Estado em que aquele povo excelente sofre continuamente às mãos de uma camarilha opressora. Depois, felizmente, nos outros Estados da lusofonia, nomeadamente Cabo Verde, teve uma transição democrática, eleições calmas que ditaram uma mudança de governo, São Tomé e Príncipe também,
Timor também está a passar sem grandes convulsões. Como dizia Leon Tolstói no início da Ana Karenina, pois as famílias felizes não têm história e a verdade é que os povos pacíficos, democráticos, acabam por não ser propriamente notícia porque não têm grandes tragédias a destruí-los. Felizmente é o caso de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, a não ser tragédias naturais, particularmente no caso de São Tomé e Príncipe, ou de Timor também, mas tragédias da organização política desses países, felizmente, que não vão acontecendo.